E vamos agora a uma mensagem toda especial, ministrada pelo saudoso bispo do amor e da graça, a saber, o bispo Renato Suete, que nos deixou um legado maravilhoso, um acervo de mensagens maravilhosas, integralmente espirituais e sem prazo de validade, para todo filho de Deus, sim, para todo filho de Deus amado, eleito, escolhido por Ele desde antes da fundação do mundo, para ser abençoado e para reinar em vida ainda aqui, nesta terra. Então vamos à mensagem que é o culto virtual de hoje, domingo, dia 4 de agosto de 2024. Aqui é o meu, abençoados, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra que nos traz vida e que nos traz paz. A luz do Senhor, a luz divina de Deus, do Todo-Poderoso, há de iluminar as nossas mentes e corações e semear agora em nós vida, através do conhecimento da palavra da graça do Senhor, através do conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, que os nossos olhos do entendimento sejam abertos, que a mente de Cristo em nós venha despertar agora, a ser despertada, para que nós possamos entender as leis eternas da sabedoria de Deus. Nós damos graças por este banquete que está diante de nós, para o nosso espírito, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus diga amém, diga graças, Senhor Jesus, pela palavra da Tua graça. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Pode sentar. Leis eternas de sabedoria, parte 6. Então nós temos a introdução, depois a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5, e hoje vamos para a parte 6, e domingo terminamos o seminário com a parte 7. Não falte então domingo, tá bom? Seja às 7 da manhã ou às 9h30 da manhã. Título da mensagem, que é uma lei eterna de sabedoria, um princípio de Deus. Nós não podemos terminar o seminário sem falar sobre isso. A oração traz o milagre. Dentre os princípios, dentre as leis eternas de sabedoria, há uma que nunca o cristão pode se esquecer dela, e é muito esquecido. Nós nos esquecemos muito disso, do fator oração. A oração traz o milagre, é o título, tá? Traz com Z, que é de verbo trazer. A oração traz o milagre. A oração traz o milagre. Antes de eu falar, hoje nós não temos muitos versículos para dar. A reunião de domingo foi uma reunião bastante expositiva, muitos versículos. Mas eu preciso hoje pregar um pouquinho, falar um pouquinho para você sobre a oração. Nós temos largamente estudado e dissecado sobre o assunto oração no nosso livro Radiografia do Milagre. Nesse livro nós falamos sobre o poder da oração, da mente positiva. Mas antes de mais nada eu quero lhe dizer que existem 3 tipos de oração. Existem 3 tipos de oração, abençoados. Uma delas é a oração que se faz mais comumente. É a oração que as pessoas fazem para pedir coisas materiais, que não é errado. Por exemplo, você precisa de um emprego, você precisa de uma cura, é uma coisa física, não é? Então você vai pedir a quem? A Deus, e pedindo com fervor, você vai obter a resposta. É oração por um milagre financeiro, é oração pela sua família,
Esta oração é a oração mais comum. Como que se processa esta oração? Você ora a Deus, em nome do Senhor Jesus, os anjos de Deus ministrando em seu favor, observando o seu coração livre de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento. Que não se esqueça que quando Jesus ensinou a fórmula básica da oração, ele diz: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também sereis perdoados. Uma pessoa que tem muita ira, muita raiva, eu até coloquei ontem na rádio esse tema, não sei se você teve a oportunidade de ouvir, a pessoa fica, a oração dela bloqueada. Não pense você que a pessoa faz com o coração puro, Deus vai atender, mas ela está infringindo uma lei eterna de Deus. Aquilo que você semeia, você colhe. Então você deseja, o tudo está no todo, e o todo está no tudo. Nós já sabemos disso, fazemos parte de um só todo. Imagina que você deseja o mal a alguém. Como é que você pode querer o bem para você, se você deseja mal a alguém, e esse alguém faz parte de um todo, do qual você também faz parte? Quando você deseja mal a alguém, você deseja mal a você. Então como é que você pode desejar mal a você e pedir um bem para você? Aí entra o conhecimento da mensagem que eu dei domingo, a lei da inseparabilidade. Então por isso que algumas orações são ouvidas, outras não. A pessoa que faz a oração com sinceridade, o coração dela está limpo, os anjos de Deus ouvem e trazem a resposta, pois são os anjos de Deus que operam. E a pessoa diz: Deus ouviu minha oração. Realmente, essa é a maneira certa de falar, mas são os anjos do Senhor que trazem a ministração angelical do milagre. Então esse é o primeiro tipo da oração, a oração mais comum. Umas são atendidas, outras não. Por que umas são, outras não? Porque existem pessoas que querem que se realize algo na vida delas, enquanto que elas estão bloqueando que aquela bênção mesmo chegue até ela, por causa de ódio, rancor, ira, ressentimento, todas essas coisas, né? Então umas são atendidas, outras não. O segundo tipo de oração é a oração, uma oração mais nobre. É aquela oração que a pessoa faz desejando conhecer a verdade de Deus. É a pessoa que diz: Senhor, eu quero conhecer a tua verdade, meu Pai. Não me importa nada, eu estou disposto a pagar qualquer preço. Eu fiz essa oração uma vez e continuo fazendo. Assim como eu oro todos os dias, e peço que vocês orem também, eu oro assim: Deus, traz até a nossa igreja todas as pessoas que têm sede da verdade. Traz até a igreja do Senhor Jesus Cristo todas as pessoas que estão com sede da verdade, que não suportam mais serem enganadas. Traz estas pessoas até nós. Ore todos os dias por isso. Você vai ver como essas pessoas vão vir. Porque é uma oração nobre. Você não está pedindo nada para você. Você está pedindo para você como corpo. Mas para você fazer essa oração, você já começa a ter visão de corpo de Cristo. Porque você quer conhecer a verdade de Deus para quê? Não é só para você se orgulhar: eu sei a verdade de Deus, ou eu sei a vontade de Deus. Você quer conhecer a verdade de Deus, conhecer a vontade de Deus, para ajudar outras pessoas que também venham a desejar, que tem sede. Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então você já começa aqui, você não está pedindo só para você, está pedindo para a coletividade. Porque se você começa a conhecer Deus em essência, obviamente que você vai poder ajudar as pessoas, porque Cristo começa a ser formado em você. Este é o segundo tipo de oração. E a terceira oração, que seria uma oração mais mística, é a oração mais dos grandes adeptos, dos iniciados, a oração das pessoas que vivem uma vida mais espiritual. É a oração que nós chamamos de oração contemplativa, meditativa. É a oração em que a pessoa não pede absolutamente nada, ela apenas se harmoniza com Deus,
que está dentro dela e que está ao mesmo tempo em todas as coisas. É aquela oração da contemplação, a oração da meditação. Às vezes a pessoa fica meditando sobre um versículo bíblico e ela ali sozinha, como disse Jesus, com o Pai em secreto, o Pai que vem, ela sozinha, ela não passa pela cabeça dela nenhum pedido, ela apenas está em sintonia com Deus. Essa oração é muito difícil as pessoas fazerem, porque você se desconcentra, você tem que treinar muito para fazer isso. Gente, a vida cristã exige disciplina. Tem pessoas que pensam que a vida cristã é só vir na igreja, ouvir uma mensagem e viver. Não, você tem que disciplinar-se. Para você fazer a oração contemplativa, meditativa, você tem que ter uma disciplina. Porque você vai começar a pensar, dali a pouco sua cabeça está preocupada com a ordem do dia, com o preço das coisas, com o emprego, com a família. As pessoas vivem preocupadas com a família, com os parentes. Elas acham que a preocupação delas com os filhos vai resolver alguma coisa. Então ela não tem como fazer essa oração, que é a oração mais espiritual, é a oração que faz você ligar o infinito que está dentro de você em silêncio com o infinito que é Deus. Apenas como base eu quero dizer a vocês que existem esses 3 tipos de oração. Esta terceira oração é a oração contemplativa, é a oração que só pode ser feita por uma pessoa. Não se pode fazer essa oração no coletivo. Eu não posso chamar vocês para fazer uma oração contemplativa. Vamos aqui fazer uma oração contemplativa, fechar os olhos e pensar, não há como. Isso tem que ser individual. É algo individual que traz nessas orações, quando a pessoa consegue se desligar dos problemas e consegue fazer essa oração meditativa, de meditação, essa oração contemplativa, ela recebe muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Quando a pessoa clama já pela verdade de Deus, quando você está dormindo, o seu corpo denso, isso aqui é quem dorme, mas você sabe que o seu corpo astral, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, o corpo espiritual não está dormindo, nem o corpo mental, tanto que você sonha. Se você é uma pessoa que antes de dormir, você, Senhor, eu desejo conhecer a tua verdade, o seu espírito recebe ensinamentos de Deus enquanto você dorme. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pessoal do palco para Jesus. É muito bonito isso. Você conhece aquele salmo que diz que Deus, até enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós? Não existe esse salmo? É esse trabalho. Você sabia que quando você está dormindo, você é visitado pelos anjos superiores de Deus, e eles lhe ensinam coisas que depois você vai se lembrar no momento oportuno. Enquanto você dorme, há uma atividade mental, há uma atividade espiritual, porque o espírito não dorme. Enquanto você dorme, você pode ajudar pessoas. Existe muita coisa que eu tenho para vos dizer, mas não vou falar tudo. Aos pouquinhos a gente vai falando. Você sabia que você dormindo você pode ajudar uma pessoa? Porque você está dormindo e ela também está dormindo, mas o espírito dela não está dormindo, ou a alma dela, o corpo almático dela não está dormindo. Você pode ministrar a bênção nessa pessoa. Se você pedir a Deus, Senhor, enquanto eu durmo, eu quero levar consolo a essa pessoa que está sofrendo, que está chorando, e ela vai acordar bem. Você já reparou que às vezes você acorda muito bem? Meu Deus, você acorda assim, está tudo tão bem. Houve durante o sono, não confunda com sonho. Os sonhos são confusões, porque entra a parte mental, entra a mistura de pensamento do que você viveu no dia. Estou falando, enquanto você dorme, você pode ter sido visitado por anjos de Deus que ensinaram coisas para você, que trouxeram uma paz. Tem pessoas que dormindo são curadas, uma série de coisas.
Existe uma atividade espiritual nossa que não para. O seu corpo precisa descansar, mas o seu espírito está vivo. E se você é uma pessoa sincera, enquanto você dorme, o seu espírito está sendo ensinado pelos anjos de Deus. Está sendo ensinado por Deus, pelos seres superiores, os anjos superiores. Ele vai ensinar e depois vai vir à tona. Vem em forma de paz. Por exemplo, uma pessoa lhe ofende, você não. Você recebeu uma ofensa, mas você não lhe afeta, você está tranquilo, porque você tem recebido ministração até dormindo e acordado também. Como agora você está recebendo ministração de alguém, de um invólucro que está sendo usado por Deus agora para levar até você algo que traz coisa boa para você, não é? Mas tanto dormindo como acordado, a atividade espiritual ela permanece. Agora, por isso é que é bom você fazer esse tipo de oração, que eu chamaria de oração desinteressada de coisas materiais. Veja, você pode e deve pedir pelas coisas materiais. Deus nos deu esse direito, eu vou ler para você aqui como ele disse. Porém, quando você ora, Senhor, eu quero conhecer a tua verdade, eu quero, Senhor, que o teu amor seja mais e mais derramado em meu coração, até enquanto você dorme, Deus ministra isso em você, derrama sobre o seu espírito o amor dele. É muito bonito saber disto. E na oração contemplativa isso acontece no momento da contemplação. Essa oração é uma oração mais dos místicos, a oração das pessoas que se aprofundam mais nas coisas de Deus. Mas existem 3 tipos de oração. Está entendido? Como é um seminário, eu tenho que fazer didaticamente, falar de todas as coisas. A oração que nós mais utilizamos aqui é o primeiro tipo e o segundo tipo de oração. É conhecer a verdade de Deus e principalmente pedir por aquilo que nós necessitamos. Pois Deus disse assim em Mateus capítulo 21, versículo 22. Jesus mesmo dizendo. Mateus capítulo 21, versículo 22. Este é uma lei eterna de sabedoria. Este é um princípio de sabedoria de Deus. A oração traz o milagre, você não pode esquecer isso. Eu não posso terminar esse seminário sem falar disso. Então, senão, sabe qual é o risco? Você pode pensar que só de aprender as verdades de Deus já é suficiente. Não, você precisa orar. Amém? Amém? Coisa que nós fazemos pouco. Nós oramos muito pouco, nós deveríamos orar mais. Não é viver orando, ninguém vai viver orando, mas tem que ter o seu momento de oração. Bom, Mateus 21, versículo 22, assim disse Jesus Cristo Senhor. Olha que coisa bonita. E tudo quanto pedirdes, como? Em oração, crendo, recebereis. É a famosa palavrinha que está entre vírgulas. Veja bem, e tudo quanto pedirdes em oração, está vendo uma vírgula aí? Crendo, depois vírgula, recebereis. Vamos tirar o crendo, ficaria assim: tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. Mas Jesus não disse isso. Ele disse: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, vendo, visualizando já, tudo que você ora e vê na sua mente acontecendo, vai acontecer. Mas não tem a menor dúvida. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era pequeno, bem pequenininho, eu fui uma vez, meus pais me levaram a um clube que havia uma festa, não sei, eu não lembro, não tenho a mínima ideia do que era. E quando eu cheguei lá, eu vi uns sujeitos lá tocando guitarra. Tinha um conjunto, naquele tempo de Renato e Serbuqueps e Fíveis e Os Incríveis, naquela época, né? Estava na moda a Jovem Guarda, eu era pequeno.
Quando eu vi aquele negócio fazendo assim, aquela guitarra, tocava muito isso, Milionário, e aquelas alavancas, olha, aquilo me impactou de tal maneira que eu fui para casa, eu levei uns 8 anos da minha vida, mais ou menos. Minha mãe comprava uns cadernos de desenho, eu desenhava eu tocando com um conjunto, tocando guitarra. Eu era Renato, eu fazia o meu desenho lá. E vou lhe dizer, a guitarra que eu desenhava e que eu vi era exatamente assim, branca, mais ou menos um tom de amarelo aqui nessa guitarra. Eu tenho várias guitarras, mas essa aqui é a guitarra que eu uso mais, que eu mais gosto. Depois, eu levei muitos anos para poder ter uma guitarra igual essa. E não é que eu tenho? Veja bem, eu quero que você entenda uma coisa. Aquela semente que isso aqui é apenas isso aqui não é a coisa mais importante da minha vida. Já foi, antes de eu ser chamado para o ministério. Isso aqui é apenas um adereço, uma coisa que eu uso para o Senhor Jesus. Mas era assim a guitarra, exatamente assim. Eu tenho as 4 guitarras brancas, iguaizinhas a essa, cada uma com a sua característica. O que aconteceu? Vamos interpretar isso com sabedoria. Eu semeei aquilo ali no meu subconsciente, e a vida me levou a trazer à existência aquilo que existia na minha mente. Você também, quando você ora e visualiza na mente o que você deseja, não tenha a menor dúvida, do jeito que você crê, vai chegar na sua mão. Mas não tenha a menor dúvida. E você sabe que eu já tinha até me esquecido disso. Antes da minha mãe partir para o Senhor, ela me levou na casa dela e me deu, meu filho, lembra desses caderninhos? Ela me deu. Aí eu vi os caderninhos, um monte, eu fazia o dia inteiro. Eu estava lançando, eu estava lançando ali aquilo. Um dia, quando eu crescer, eu vou tocar a guitarra branca. E foi assim. Quer dizer, o poder da sua mente, quando você ora visualizando aquilo que você deseja, é uma coisa fantástica. É o próprio poder de Deus. Deus está em você, diga graças a Deus. E Deus, Ele pode efetuar qualquer coisa. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas você não pode fazer a oração e é errado você orar e depois orar de novo pela mesma coisa. Você tem que fazer uma oração que seja por dia, e na oração e depois da oração você ficar ruminando aquela ideia que você plantou na oração. O que eu quero? Eu desejo isso. Eu não sei, cada um de vocês deseja uma coisa. Não sei qual é a maior necessidade que você tem, não é? Eu desejo, desde que seja uma coisa lícita. Não adianta querer violar o princípio de Deus. Eu quero o emprego daquela pessoa, quero tomar o emprego dela. Essa oração não vai ser respondida por Deus. Uma coisa lícita. Eu quero subir na vida, sei lá, eu quero qualquer coisa. Tudo, Jesus disse o quê? Tudo que pedir de oração, crendo. Você tem que visualizar o que você quer. Visualizar o que você deseja. Eu conversei com um homem uma vez, ele falou assim: meu sonho era ser garçom. Ele era garçom de uma grande firma. Eu falei: mas você já viu você nessa firma? Ele falou: não, é muito difícil, eu apenas desejo. Eu falei: mas enquanto você pensar assim, você nunca vai chegar lá. Se ele mudar a atitude mental dele e começar antes de dormir, principalmente, sabe o que? Você tem uma coisa chamada subconsciente.
os psicólogos sabem, você pode impressionar o seu subconsciente com aquilo, e aquilo vai vir à tona. O poder da fé é uma coisa tremenda. Por isso eu fiz um livro chamado Radiografia do Milagre. Esse é um princípio de Deus, não vai mudar. Ore por uma coisa, crendo, e pode ter certeza que você vai receber. Olha, vocês me veem andando aqui, graças a Deus, eu posso pular, posso fazer o que eu quiser, graças a Deus. Mas muitos de vocês não sabem que eu corri o risco sério de não voltar mais a andar. Houve dúvida da equipe médica que me cuidou se eu poderia, se voltaria ou não. Houve houve uma tensão. Olha, gente, quando eu terminei a última operação das 3 que eu fiz, o médico chegou para mim e falou assim: graças a Deus, deu lá para enfiar platina, enxerto que botou aqui, que arrancou daqui, botou aqui. Ele falou: eu vou para casa, ele disse, vou para casa tomar um vinho agora e vou comemorar com a minha esposa, fazer um jantar, porque eu estava suando frio por esta operação. Olha, o médico, muito bom, muito bom. A equipe dele é uma das melhores equipes do Rio de Janeiro. Havia o risco, porque toda essa parte aqui foi esfacelada aqui ainda tem a cicatriz. Essa parte aqui foi toda esfacelada, eu perdi todos os ossos daqui de baixo, onde aqui houve enxerto. Gente, eu não tenho mais. Eu deitado, eu não podia botar essa perna no chão. Eu sempre me via de volta aqui com vocês, como estou aqui. Eu me via andando. Eu olhava para minha casa. Eu nunca pensei. Eu me via andando. Eu ia dormir pensando em andando. Eu nunca dei confiança nem para a suspeita médica, nem para a possibilidade de. Então, seja feito. Quando Jesus curava, o que ele falava? Seja feita conforme a vossa fé. Aqui estou eu. Eu não sinto mais nada. Graças a Deus. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Até pouco tempo atrás, eu ainda fazia uma reunião e terminava e sentia, não tinha mais nada. Acabou. E era uma coisa de risco. Quero inclusive agradecer que vocês oraram por mim também. A oração de vocês, valeu. A oração de vocês oraram por mim. Agradeço de coração. Agora, principalmente, não adiantaria tanto você orar se eu não cresce. Se eu pegasse aquela dúvida, será que eu vou andar? Se eu ficasse nervoso, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será? Eu não tinha a menor dúvida. Tanto que na última operação, eu fiquei com os grampos aqui na perna, os pontos eram feitos com aquele grampo, igual esse grampo de... Como é que é aquele negócio? Foi assim, grampeador. Eu mesmo arranquei. Doía, eu pegava a tesoura e abria isso, um por um, mais de 30. Arranquei, fiz, acabou. E nunca mais voltei lá, acabou. Tá bom. Mas eu sempre me vi assim. Então, talvez você deseje uma coisa na sua vida, mas você não se viu ali. Você tem que se ver, visualizar o que você deseja e orar visualizando, orar crendo. Cedo ou mais tarde, o que você deseja com fé vai acontecer na sua vida. Veja em João, que nós temos uma garantia muito forte da palavra, né? Não é? É a palavra de Jesus. Não tem garantia maior do que essa. Não é, abençoado? Olha, e uma coisa também. Você tem que orar com sabedoria. Preciso falar isso para você. Quer ver uma coisa? Quer ver uma oração? Quer ver uma oração perigosa você fazer? Quer ver uma oração perigosa? Você ora assim, meu Deus, e você está orando, o subconsciente está pegando, né? Meu Deus, eu quero emagrecer. Você sabe que você pode lançar para o seu subconsciente a ideia de emagrecer, e o seu subconsciente pode provocar em você uma doença para você ficar mais magro? Ih, bispo, eu ando fazendo essa oração. Você quer emagrecer, você tem que comer menos, fazer dieta.
Ou, não, gente, eu estou falando sério. A oração é uma coisa tão séria, porque você fala assim: meu Deus, em nome de, eu quero emagrecer. Mas essa oração você está fazendo para o seu subconsciente absorve isso. Então, você absorve isso, o subconsciente pode enviar pode permitir que o seu organismo contraia uma doença, porque você mandou para ele a ordem de que você quer emagrecer. Agora, se você orar, eu quero emagrecer com saúde, eu acho ainda melhor você fazer dieta. Mas é perigoso. É perigoso. Você tem que ter sabedoria no fazer oração. Muita sabedoria. Às vezes você pode pedir a coisa errada, e aquilo vai acontecer, mas vai ser ruim para você. Porque quando você ora crendo, vai acontecer. Agora o meio, eu não sei qual. Deus vai mover o mundo. Então a pessoa às vezes fala: ai, eu estou orando para emagrecer. Pode dar uma doença nela, vai ficar magrinha, sequinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque tudo que pedir de oração será feito. Então, eu conheço a pessoa que falou: eu quero engordar, ficou gordo, uma baleia. Depois teve que fazer tratamento para obesidade. João 14, versículo 12. Seria muito bom se a pessoa orasse para emagrecer. Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com o exterior, não é? Então eu fico orando por cada bobagem. Meu Deus. Bom, João 14, versículo 12. Meu Deus. João 14, versículo 12. Jesus dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E olha de novo: e tudo quanto pedirdes, aí tem, em meu nome. Por isso também que muitas pessoas não recebem às vezes aquilo que elas pedem outro nome, né? Em nome do bispo Renato, não adianta. Você sabe, se você fizer um pedido desse, ingênuo, tolo, infantil, você pode até pela força mental obter alguma coisa. Tem pessoas que pedem, você não duvide não, se você fala: eu fiz a promessa para o santo, não sei o que, e às vezes recebe milagre, mas porque é a força da mente. Você não tem a mente de Cristo? Então aquilo envia aquele poder. Mas quando você faz a oração consciente em nome do Senhor Jesus Cristo, aí você invoca todo o poder do mundo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Abençoados filhos de Deus, este é um princípio de Deus. Deus nunca vai mudar. Isso aqui nunca vai falhar. Ele disse: se pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei. Então, por que às vezes você, tendo um problema, você fica procurando pessoas para contar o seu problema? Pessoas que vão enviar até ondas mentais negativas. Que você fala para a pessoa: meu problema é esse. A pessoa fala assim: muito difícil. Ou pensa, então cria aquela atmosfera negativa. Fale com o Senhor, pois Ele não pode falhar na própria palavra dEle. Então, de todas as leis eternas de sabedoria, aparentemente, esta é a mais simples. Eu não tenho mais nada para dizer, só tinha esses 2 versículos para dar e explicar para você. Porque não adianta ficar falando sobre oração.
adianta orar. Mas você não pode se esquecer disso, porque de que adianta você ter todo o conhecimento do mundo e você ter uma doença e não ter força para orar, ou ver uma pessoa doente na sua família e não ter força para orar para ela ficar curada, ou você tendo que mudar uma situação na sua vida, ou na vida de alguém, você não tem força para orar, você não sabe orar, não tem tempo, na hora de orar, se distrai. Você tem que começar a parar. Faça como Jesus disse: entra no seu quarto em secreto, feche a sua porta e ore em secreto. E o Pai que vem em secreto lhe dará aquilo que você pede, pois Ele não pode falhar nesta lei eterna de sabedoria, que é a lei da oração. Mas o que eu quero mais é que você ore em casa. Tire um momento, nem que seja 5 minutos por dia, e aproveite esse momento e vai treinando você a ter esse contato com o Senhor. Faça isso, você vai obter respostas. Mas, por favor, quando você orar por uma coisa, veja já aquilo acontecendo. Amém? Veja, visualize. Como que você visualiza? Tem que fechar os olhos. Você tem que fechar os olhos, e com os olhos do Espírito você vê aquilo que você deseja. E sempre crendo naquilo ali. Você tem às vezes um filho nas drogas, veja ele livre das drogas. Se tem um parente doente, veja ele livre dessa doença. Veja isso com seu, lance isso para o seu subconsciente, porque isso a oração é isso. Lança isso para dentro do seu espírito, para dentro de você, e ande crendo nisso. E não converse com ninguém, por favor. Quando você orar por uma necessidade sua, não converse com ninguém. Olha, eu não falo para ninguém. Pergunta a minha esposa, pergunta ela: Lúcia, hoje eu vou pregar sobre isso, hoje eu vou falar sobre isso na igreja. Eu não falo, porque quando você tem uma certeza de uma coisa que é entre você e Deus, não se fala para ninguém. Amém? Ninguém. Uma vez uma irmã que frequentava a igreja falou: bispo, faça uma reunião assim, pregue sobre isso. Eu nem sei o que eu vou pregar. Deus tem que me dar inspiração, porque eu respeito isso. Eu trago para vocês aquilo que Deus me dá. Eu creio que o que Deus me dá é por isso que vocês gostam da minha reunião, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é uma coisa pura. Eu não fico, vou pregar sobre isso para fazer o povo pensar isso. De maneira nenhuma. Vocês não são massa de manobra, vocês são filhos de Deus, eleitos, predestinados, escolhidos. Eu sou apenas um elemento de Deus para fazer você feliz. Não há dúvida, não há nada que a gente faça aqui nessa igreja que seja arranjado, feito. Não, tem que vir pelo Espírito de Deus. Então, quando você orar, não fica com medo. Eu estou orando para isso, eu estou orando para o meu filho. Não, você está orando, não está? Para Deus. Então você, em silêncio, viva a sua vida com tranquilidade, com felicidade, como se aquilo que você pediu já estivesse acontecido, porque já aconteceu no mundo da ideia, no mundo da mente, vai acontecer no mundo do que se vê, do real. Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus. Amém? Esta mensagem é uma mensagem muito importante. Eu tenho receio de que, por ela ser uma mensagem tão simples, que você pense que ela pode ser jogada fora. Mas essa mensagem é que traz mais resultado prático na sua vida, se você praticá-la. Amém? Amém? Se você praticá-la. Então, vamos experimentar isso. Põe a mão no seu coração. O melhor ambiente para você fazer isso é na sua casa ou num lugar em secreto. Mas você pode fazer aqui um pouquinho também. Amém? Aqui também. Em nome do Senhor Jesus. Se você possui uma enfermidade, uma coisa assim, dificuldade de andar, imagine você sem uma dor que você esteja sentindo aí agora, de repente, quem sabe, tem uma pessoa aqui que tem algum quisto, foi no médico, descobriu que tem um quisto. Pense que você não tem isso. Comece a imaginar isso. Você não tem isso. Comece a imaginar aquilo que você mais deseja, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, Pedro
pescava durante toda a noite e não obteve resposta. Porém, voltando, encontrou-se com o Senhor, e o Senhor disse: volta ao largo e lança a rede do lado direito. E ele disse: Senhor, sobre a tua palavra lançaremos as redes. Nós estamos aqui sobre a tua palavra que nos orienta, meu Pai. Não é uma teoria do bispo Renato, nem de nenhum homem, é a palavra do Senhor. O Senhor se comprometeu com a tua palavra, dizendo que tudo que pedíssemos ao Pai em teu nome nos seria feito, seria realizado pelo Senhor por nós. E aqui estão, Senhor, centenas de pessoas aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo em Madureira, e outras tantas que irão ouvir esta mensagem através da rádio. Quais serão as necessidades delas, Senhor Jesus? Quais serão as reais necessidades destas pessoas? O que elas mais desejam? Eu não sei, mas tu sabes, e cada um sabe de si. Nós agora visualizamos aquilo que nós desejamos. Nós vemos com os olhos da fé o milagre acontecendo, a doença indo embora, a tristeza, Senhor, a amargura, a depressão. Aqueles que precisam de consolo sendo consolados. Aqueles que precisam, meu Deus, de uma intervenção milagrosa para que se lhes arranque um câncer, uma doença. Eu creio no poder da fé, na tua palavra. Eu creio, Senhor, este câncer sendo extirpado. Eu creio esta pessoa sendo curada, esta pessoa que não podia andar, podendo andar. Eu creio esta pessoa recebendo milagrosamente o poder de cura. Os teus anjos se agradam desta igreja. Os teus anjos aqui ouvem, perscrutam, ouvir as palavras. Tu conheces o nosso coração, Senhor, e os teus anjos estão aqui, anjos que operam milagres, anjos que fazem portas que estavam fechadas se abrirem, e porque nós vamos colher do fruto do que aprendemos, do que estamos agora vivendo em oração, através da visualização daquilo que nós desejamos, daquilo que nós cremos, vemos acontecer em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor, eu visualizo agora aquilo que eu mais desejo. O meu desejo, tu sabes qual é. Eu visualizo isto, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e creio e agradeço a Ti. Pense agora no que você mais deseja, numa bênção na sua família, numa transformação na sua casa, numa transformação em você mesmo, meu irmão. Você pode, Deus habita dentro de você. Há um Deus que habita dentro de você. Há um Deus que habita dentro de você, e Ele opera agora. Os anjos dele vão ao lugar que você imagina, que você pode pensar agora, fazer acontecer aquele milagre, aquela coisa que você tanto deseja, trazer a paz para o seu coração. Enfim, tudo é possível àquele que crê, e nós cremos nisto, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas orações que nós levantamos agora ao Senhor e que já foram atendidas, porque são orações feitas em teu nome, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Eu digo obrigado porque para mim já se realizou aquilo que eu mais desejava, aquilo que eu orei já aconteceu. Eu dou graças por isso. Quem pode dar graças a Deus, levante as suas mãos e diga obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faça isto em sua casa. Não adianta só esse momento aqui. Importante você levar este conhecimento para onde quer que você vá. Amém? O Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti.
pois Deus habita em você. Os anjos de Deus guardando você na sua volta ao seu lar. Eu amo você para sempre. Declaro todos os seus sonhos se tornando realidade. Domingo, não perca a última parte sensacional do nosso seminário Leis Eternas de Sabedoria. Diga para o irmão que está do seu lado: o Deus que é em mim reconhece o Deus que é em ti, e eu te amo para sempre.